Permínio Pinto foi preso e a acusação que faz o GAECO é de que ele liderava as fraudes da SEDUC. Na verdade, o que acabou fazendo o convencimento da juíza Selma Arruda para a determinação da prisão, e isso está na fundamentação da sentença, foi o fato de que no primeiro depoimento o Permínio havia afirmado, e veja que não se encontrou absolutamente nada com relação ao Permínio Pinto, ele havia afirmado que nunca havia estado no escritório do empresário Giovanni Guisardi, que está preso há algum tempo e, segundo se informa, vai ter dificuldades de sair da cadeia. Pois bem, depois disso, o GAECO investigou e verificou algumas imagens daquelas que são gravadas no próprio escritório, que ficam a fita ali para a memória. Ele, verificando essas imagens, pesquisando essas imagens, detectou a presença do Permínio Pinto no escritório, ao contrário do que ele havia declarado em primeiro depoimento. E isso acabou fazendo com que houvesse a convicção da magistrada de que o GAECO estava certo em relação à desconfiança e por isso determinou a detenção dele através de uma prisão preventiva, que significa dizer que não é uma prisão provisória que tem que ser renovada por 30 dias. A prisão preventiva é uma prisão que é realizada e que muito provavelmente ocorrerá por tempo indeterminado. Tanto essa questão das imagens é que foram determinantes para a prisão, é que o GAECO determinou ou apontou que a detenção cumprida nesta última quarta-feira, que foi ontem, durante a segunda fase da Operação Rêmora, foi batizada de locus delicti, expressão em latim que significa local onde foi cometido o crime. Ou seja, o fato das imagens do Permínio no escritório do empresário foi suficiente para convencer de que ele havia praticado o crime. Vamos reconhecer que é difícil dizer o que nós vamos dizer aqui, mas é difícil também entender de que não pode respaldar a prisão só essas imagens. Só essas imagens não podem respaldar a prisão preventiva de ninguém. Por mais que ele não tenha dito no primeiro depoimento de que havia. Isso significa dizer de que o fato tem que ser investigado. Agora, ele está preso preventivamente, vai ser novamente ouvido, ainda não falou com o seu advogado, o seu advogado ainda não conhece toda a fundamentação da sentença, toda a argumentação feita pelo GAECO, fato que terá conhecimento apenas no dia de hoje. E esse fato causou muita surpresa, muita frição no meio político, porque o Permínio é considerado uma das pessoas mais sérias da política mato-grossense. Sempre teve uma atuação discreta, foi um vereador correto, passou pela Secretaria de Educação do prefeito Wilson Santos sem nenhum deslize e era um quadro importante, é um quadro importante do PSDB. Nesse episódio do Permínio Pinto, desde o início, desde a primeira fase da Operação Rêmora, faltou a ele o partido. O PSDB, a instituição PSDB, em nenhum momento
através da sua direção, e eu estou dizendo aqui claramente, da sua executiva regional e principalmente do presidente Nilson Leitão, em nenhum momento esteve solidária com o Permínio. Emitiu 2 dias depois do primeiro acontecimento uma nota pífia, mas ninguém veio a público para subir a defesa do companheiro. Nesses 60, 90 dias que separaram a primeira fase da prisão de ontem, também houve um silêncio sepulcral do PSDB. O presidente atual do partido, Nilson Leitão, foi incapaz de se lembrar que quando fato semelhante aconteceu com ele, o PSDB foi mais ativo. Na época, através do Dani de Oliveira, minha própria, nós atuamos em defesa do ex-prefeito de Sinop e acabou futuramente se comprovando de que a prisão dele havia sido uma injustiça. Tanto é que hoje ele processa a União com grande possibilidade de ganhar algum dinheiro em função do dano moral causado a ele e a sua família. Eu não estou dizendo que se o PSDB tivesse prestado a solidariedade devida, esse fato não teria acontecido. Agora, eu torço sinceramente para que tudo seja esclarecido, mas gostaria realmente de mais detalhes sobre a fundamentação da prisão. Só essa questão do locus delicti, dele ter frequentado na Secretaria de Educação uma sala onde os empresários se reúnem, dele estar no gabinete dele na Secretaria de Educação, no mesmo instante em que na outra sala os empresários se reuniam com os funcionários que já confessadamente participaram da fraude. Sinceramente, tem que investigar mais. Como se diz quando se quer combater o crime organizado, tem que seguir o dinheiro, tem que quebrar o sigilo bancário, porque seguindo o dinheiro mostra se o cidadão foi ou não beneficiado, ou através dele próprio, ou através de amigos e parentes. E a convicção que o Permínio tem, que a família dele tem, é de que isso de fato não ocorreu. O fato politicamente traz um desgaste para o PSDB, que ontem estava reunido para indicar o vice de Mauro Mendes. Cancelou a reunião e postergou essa indicação para sexta-feira. Portanto, só na sexta-feira é que o Mauro Mendes confirma que é candidato a prefeito e que o PSDB indica o nome do vice-prefeito. E alguns analistas políticos, eu ouvi há pouco a Rádio Jovem Pan, fazem, na minha opinião, criminosamente, né, uma comparação descabida, injusta, imperfeita, irreal, não verdadeira, mentirosa, de que, tá aí, falaram do Silval, mas não sei o quê. Não tem nem como comparar uma situação com outra. O governador Silval está envolvido em falcatruas e nunca tomou nenhum posicionamento. O governador Pedro Taques, assim que aconteceu o primeiro fato com o Permínio pediu demissão e ele imediatamente afastou o secretário de Educação. Não dá para a turma da oposição querer fazer festa e querer comparar Silval com Pedro Taques em função de um acontecimento como esse. Agora, o esclarecimento precisa vir à tona, o Ministério Público precisa retirar o sigilo disso. Não é possível que a imprensa tenha que comentar apenas aquela parte que é liberada para a imprensa. Até porque a convicção de grande parte da imprensa de Mato Grosso é de que está lá na cadeia um cidadão que sempre teve um comportamento correto. E exatamente por isso, toda a fundamentação deveria ser colocada nos autos para que a imprensa pudesse ler,
tudo aquilo que o GAECO tem e que no qual a juíza se fundamentou para decretar a prisão preventiva. É isso aí.